Mas ele está falando com Israel aqui, não está falando comigo. Então, meu filho, tu é filho de Abraão ou não é? Você é enxertado ou não é? Porque se você for enxertado, então você tá entrando aqui. Você não precisa entrar na legalidade, na religiosidade, porque hoje a gente é martelado que tudo é legalismo e tudo é religiosidade. Mas quando nós entendemos nas dimensões do espírito o que de fato está acontecendo, a gente nem entra no mérito, a gente só obedece e boa. Não tem mais essa discussão se é legalista, se é religioso, se Jesus requer, se não requer. Quando você entende nas dimensões do espírito, não é um fardo, é uma alegria, é um prazer. É totalmente diferente, são perspectivas diferentes. Talvez eu não convença todo mundo aqui. Muito bem, vocês estão aí com o PDF das festas fixas? Queria muito de dizer qual que é, se eu pudesse achar, né? Aliás, vocês viram esse daqui que vocês tinham aí também, né? Os novos, os novatos. Os velhos que não trouxeram material, problema do senhor. Estão muito folgados. É esse daqui que vocês vão precisar agora, tá bom? O que é uma festa fixa? Uma festa fixa é o que eles chamam aqui de festas fixas. Na sua Bíblia, de vez em quando, você vai ver a tradução festas fixas. Na verdade, não é esse. Não é esse. As festas fixas, tô de olho, tá? As festas fixas, elas são fixas numa data do mês. Então, pensa mês lunar. Aviv, Iyar, nem sei se Iyar é o segundo, Sivan é isso, Sivan é o terceiro, também não sei, eu nunca decoro esses meses. Mas é o primeiro mês lunar, o segundo, que vergonha, né? O segundo mês lunar, o terceiro, se não decorou nem fala, né? O quarto mês lunar, o quinto mês lunar. Dentro desses meses, esses meses têm de 29 a 30 dias e eles têm a data, dia 1 do mês, dia 2 do mês, dia 3 do mês. Então a Páscoa é uma festa fixa, no dia 14 de Aviv ou Nissan, o primeiro mês hebraico. 14 de Aviv. Então, ela é festa fixa porque ela é no dia 14. Meu aniversário é dia 7 de junho, tá? Anota aí, por favor, tá chegando. 7 de junho é uma festa fixa no calendário gregoriano. No mês de junho, todo dia 7, comemora-se os meus 365 dias a mais ou a menos, né? A mais. Mais os meus 9 meses na barriga da minha mãe, que ninguém nunca conta, não sei por quê. Eu acho que tinha que contar também. Festa fixa, todo dia 14 de Aviv, no calendário lunar, no calendário bíblico, se comemora Páscoa. Todo dia 15 a 21 de Aviv, no calendário fixo lunar, no primeiro mês se comemora Asmos. Começa Asmos no dia 15, vai durar 7 dias, vai terminar no dia 21. Tudo bem? Primeiro mês, Páscoa e Asmos, um dia, o outro no dia seguinte. Deus fez questão de dar a data. É 14 e 15. Agora, a festa das primícias, ela é diferente. O texto fala assim, no dia seguinte ao sábado, no dia depois do sábado, fala assim, no dia depois do Shabat. E aí você fala, mas que Shabat que é esse? É uma dúvida cruel, né? Antes de Jesus vir, não era uma dúvida cruel. Só se tornou uma dúvida cruel depois que Jesus veio, porque ele não podia ser o Messias, então vamos apagar todo o vestígio dele ser o Messias, vamos mudar o calendário. Vocês estão me entendendo sem eu ter que falar? Vocês me entenderam, ok. Mas Jesus é o Messias, então como é que a gente vai ler? A gente vai ler direito o texto. Que Shabat que é? Shabat de festa, porque tem a palavra Shabat também se aplica à festa de Páscoa, por exemplo, ou à festa de Asmos. Também é um Shabat, porque é um descanso. Sendo que é um descanso, é um Shabat. Agora, o Shabat que é dito, que é mencionado aqui, eu tenho certeza que ele está em algum outro slide aqui. Deixa eu ver se não é o próximo. Mas estou com vontade de abrir ele agora, então vamos lá. Levítico 23, abre aí. Depois a gente lê depois, de novo. Levítico 23. Ele fala do sábado, do Shabat, no versículo 13, ele começa a falar da Páscoa no versículo 4.
E aí ele vai falar de primícias no versículo 9. E ele fala assim: disse o Senhor a Moisés, versículo 10. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando vocês entrarem na terra, ou seja, é uma festa que eles vão celebrar na terra. Versículo 11. O sacerdote moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceitos. O sacerdote o moverá no dia seguinte ao sábado. De cara, quando você lê isso aqui, o que você pensa que é o dia seguinte ao sábado? É o domingo. Simples assim, né? Mas quando eu preciso apagar Jesus da história, o dia seguinte ao sábado vira o dia seguinte ao dia 15, que é o dia de Asmos. Ou seria o dia 14, que é o dia de Páscoa. E agora? Qual que é? Aí deve ser Asmos, porque Deus falou 14, 15, deve ser a sequência. Mas a leitura simples do texto, sem a narrativa, é simples. No dia seguinte ao sábado, semanal, nós temos o domingo. Então, como é que se faz essa contagem? Vamos dizer que Jesus morreu Vamos dizer que eles passaram o sangue nos umbrais das portas no dia 14. No dia 15, à meia-noite, eles saíram do Egito. Vamos dizer que dia 14 foi uma quarta. E dia 15, eles saíram, é uma quinta. Aí eles têm até o domingo, que é o dia depois do sábado, para chegar no mar. Tipo isso. Vocês estão me entendendo mais ou menos? Vamos lá com Jesus. Se Jesus morreu numa quarta-feira, na quinta-feira, na viração, ele foi sepultado. Ele passou 3 dias e 3 noites na barriga do peixe, na barriga da terra. Ele cumpre o sinal de Jonas e ressuscita quando? No domingo, no dia seguinte ao Shabat. É por isso que você comemora no domingo o dia da ressurreição. Você só comemorou esse dia aqui todo errado, porque você caiu lá na ladainha do Constantino. E o Constantino quis apagar o judaísmo, e o judaísmo quis apagar a Cristo. Aí só tinha que dar ruim para todos os lados. Por isso, quando a gente lê a Bíblia, vai no simples, vai na primeira coisa que o Espírito Santo te mostrar. Ela é simples, ela não é tão complexa assim. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Se você não entendeu, não se preocupa, depois a gente desenha de novo. A gente está sempre desenhando. 10.000 vezes a mesma coisa. Porque eu preciso desenhar 10.000 vezes para eu entender. Não é porque vocês não entendem, é porque eu preciso. Então, vocês vão ter que passar pelo meu processo de aprendizado. Quando que é a festa de Pentecostes? 50 dias depois da festa de primícias. Porque é 50 dias depois do dia seguinte ao Shabat. O dia seguinte ao Shabat é domingo. Você vai contar 49, são 7 semanas. São 49 dias, no dia seguinte às 7 semanas, você vai cair num outro domingo. Por isso você celebra domingo de Pentecostes. Mas para dar certo o domingo de Pentecostes, você tem que começar com as primícias num domingo e você tem que voltar na semana e acertar o seu dia da morte, o dia da cruz. Mas a gente vai falar bastante sobre isso. Em algum momento se não clicou ainda, vai clicar. Se clicou para mim, há esperança para todos. Há esperança. Toda vez que eu vou ministrar, eu pego o papel e rabisco de novo. Como é que foi isso aqui mesmo? Mesmo desenhando isso daqui para mim, eu ainda desenho de novo no papel para ver se eu entendi. Pego o texto de novo e desenho o que eu estou lendo. Lemos o primeiro mês, o terceiro mês, Pentecostes, e o 7º mês, trombetas, expiação, tabernáculos, e o 8º dia. Quando a gente chegar lá na festa das trombetas em setembro, eu acho que vai ser dia 16 de setembro, a gente conversa mais um pouquinho sobre essas outras festas fixas, que também são em dias fixos do mês, dia 1, 10, 15 a 21 e 22. Se você está estranhando esses meses, você nunca ouviu falar de Aviv, e você nunca ouviu falar de Etanim, e você está falando, está errado esse negócio aqui. Aqui tinha que ser Nissan, e aqui tinha que ser Tishri, que eu me lembro de ter visto isso lá com os judeus. Sim, é verdade. O nome babilônico é Nissan. Você quer qual? O bíblico ou o babilônico? Melhor ficar com o bíblico, né? Não custa, né? E aqui também é a mesma coisa. Os nomes dos meses babilônicos são todos de falsos deuses babilônicos, assim como os nossos meses também, são nomes de falsos deuses. Se eu consigo achar um outro nome na Bíblia, eu uso esse outro nome. Da onde veio, também não sei, porque eles, tinha tanta cultura diferente ali. Melhor de todos os casos seria falar o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, que está tudo certo. Deus sabe qual que é o mês.
É 16. No dia 16 de setembro, já marca aí no seu calendário que a gente vai celebrar a festa mais maravilhosa, mais magnânima, mais estupenda, mais incrível de todas, que ninguém nem sabe que existe, que é a festa das trombetas. E ali, se você tem dúvidas sobre a segunda vinda de Cristo, vem, porque a gente analisa a segunda vinda de Cristo na ordem de todos os eventos. Aí, se você tem dúvida no arrebatamento, a gente também vai falar sobre isso, já fica a dica, fica a propaganda aqui. Como funcionam os dois calendários? Rapidinho, só para você ter noção. Aviv, que é o primeiro mês lunar, o primeiro mês bíblico, Deus mudou o calendário. Se você pegar lá em Êxodo 12... Ai, que legal! Êxodo 12, versículo 2 diz assim: esse será para vós o primeiro mês do ano. Não era o primeiro mês do ano. Deus muda o calendário do povo porque a redenção precisa começar na cruz. E então ele coloca Aviv como sendo o primeiro mês. Para nós, cai entre março e abril. Sivan, o terceiro mês, o mês de Pentecostes, cai entre maio e junho. E outubro e setembro são mais ou menos Etanim, cai nesses dois. O que vocês têm aí, se é que tem ou tinham, alguns de vocês têm esse, é o último que está aí na sua mão. Eu estou vendo ele por trás. Eu peguei de novo da Páscoa que eu vi, tá bom? Da Páscoa. Ela não tirou de uma pessoa que não tinha ainda. Da Páscoa. Quem veio na Páscoa e sei lá, um monte de outras vezes tem esse daqui. Então, em Aviv, no primeiro mês, temos Páscoa, Asmos e Primícias, todos dentro de um período de uma semana. Temos no terceiro mês, ó, eu acertei até os meses daquela hora lá. Terceiro, que é o Sivan, Pentecostes e Etanim, o sétimo mês, onde nós temos trombetas no primeiro dia, expiação no 10º dia e tabernáculos do 15 ao 21, mais o 22º dia, que é o 8º dia. Tudo bem? Terminamos, falamos de calendário. Vamos entender um pouquinho melhor essas primeiras festas, que nós estamos dentro delas. Aí você tem esse anexo aí também. Dá um zoom na televisão aí para o povo ver. Eles estão aí, imagino que todos os meus anexos estejam no... Não. Não estão? Se tiver como colocar, eles estão lá no Drive. Precisa subir os anexos para o pessoal do YouTube conseguir baixar. Eles estão na descrição do vídeo? Não. Eu já vi lá no... Obrigada, precisava colocar, por favor. Êxodo 20... 24. Todo mundo abriu? Êxodo 20, 24. Segunda parte do versículo, lá embaixo, ele fala assim: em todo lugar aonde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Que nós estamos celebrando a memória do seu nome. Então saiba que ele vem a ti e ele te abençoa. Em nome de Jesus. Êxodo 20, 24, segunda parte, no finzinho do versículo. Todos acharam a tabela? Vocês na internet também? Eu espero que sim. Vamos lá. Nós não vamos olhar a tabela toda, eu só vou te mostrar como ela funciona para você saber navegá-la quando você chegar em casa, tá bom? Então nós temos todas as festas aqui, Páscoa, Asmos, Primícias, semanas, que é Pentecostes, trombetas, expiação, tabernáculos e a última, se você pode colocar aí, a 8ª Assembleia, que eu devia ter colocado aqui. Ela é conhecida como o último e grande dia, mas o Shemini Atzeret, de fato, no hebraico, acaba sendo a 8ª Assembleia. E eu acho que quando nós usamos o nome certo, há segredos e revelações que o Senhor nos dá que outrora nós não teríamos, se não usássemos o nome certo, né? Então é bom a gente saber, escreve aí a 8ª Assembleia, aqui no Shemini Atzeret. Temos o mês, o dia, a data, então cada uma dessas festas, quando acontece, em que mês lunar? É a primeira coluna. Qual é a data? 14, 15, tá vendo? A data, se ela é fixa ou móvel, ou seja, se ela é fixa no mês,
ou se ela é móvel no mês, o que a torna fixa na semana. Quanto tempo dura um dia, etc. As referências bíblicas para você ver de onde veio, né, o entendimento disso. A lua, se a lua é cheia, se a lua é crescente, porque Deus também fala através da lua. Pensa que o povo, quase todas as festas acontecem na lua cheia, né? Porque acontecem no meio do mês. Então, tabernáculos, por exemplo, está no meio do mês. O povo vai dormir nas cabanas, não precisa de luz, porque tem a luz da lua. Lá não é que nem aqui, que cada 2 dias está nublado. Lá quase nunca está nublado. Imagina que eles saíram do Egito na lua cheia. Não precisavam de tantas tochas assim. Deus estava iluminando o seu caminho, não só com a coluna de fogo, mas com a luz da lua. Qual era a colheita? Porque a colheita também profetiza. E na geração de Moisés, o que aconteceu? Você está na tabela da antiga aliança. Então a gente vai falar de como foram as festas nos dias de Moisés. Então a gente está nessas primeiras festas. E hoje nós estamos em Pentecostes. O que aconteceu nos dias de Moisés nessa festa? Primeiro, são 7 semanas a partir da festa das primícias. Contamos 49 dias mais 1, então são 50 dias, vai cair no domingo, sempre vai cair na primeira quinzena do 3º mês. Sempre você vai ter uma lua crescente, então. Nós estamos crescendo. Pense que o Pentecostes vem gerar o amadurecimento da igreja. A vinda do Espírito Santo é para que nós cresçamos, é para que nós avancemos, é para que nós nos desenvolvamos, é para que nós trabalhemos a nossa fé. É onde começa o nosso processo de santificação. Sem o Espírito Santo é impossível você se santificar diante do Senhor. Que não passou pelo novo nascimento também não vai ter o Espírito Santo, é mais impossível ainda, né? Ela é móvel, ela não é numa data fixa. Hoje, por exemplo, ontem os judeus celebraram Pentecostes ontem, porque para eles vão contar desde o dia 16 de Aviv, eles vão contar seus 50 dias. E aí vai sempre cair num dia fixo do mês, do 3º mês. Mas aí você não encaixa com a vinda de Cristo e com a descida realmente do Pentecostes no Novo Testamento. Porque justamente eles fizeram para desfazer a vinda de Cristo. Ou o messianismo, o fato de que Jesus é a Messias. Nossas referências estão aqui, vai ser num domingo, foi numa lua crescente, eles estavam na segunda colheita do trigo. E o que acontece nesse Pentecostes? Eles atravessaram o mar, caminharam, passaram por Elim, por Mara, resmungaram o monte, passaram pelo lugar das palmeiras, aprenderam muitas coisas, erraram quase tudo possível. Mesmo assim, eles acampam ao pé do Monte Sinai e nesse dia Deus vai fazer uma aliança de casamento com eles. É o noivado. Pentecostes é o momento em que Israel está se tornando a nação aliançada com Deus. Já começou essa jornada lá atrás com Sem, com Noé, com Abraão, mas aqui, nos dias de Moisés, já com as 12 tribos, Deus está firmando um pacto que é para uma nação inteira, não é só para uma família. Agora já são 12 tribos e eles estão aonde? Escravos no Egito, exatamente aonde nós começamos, escravos no mundo. E eles vão começar passando o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, nós vamos começar dizendo sim, e passando o sangue do cordeiro nos umbrais dos nossos corações. Nosso espírito nasce de novo, eles atravessam. Lógico que eu me antecipei um monte, né? Porque eu vou falar disso de novo, mas não me canso de falar disso. Eles vão atravessar o deserto no sepultamento, vão chegar nas águas do Mar Vermelho, eles não têm outra opção, ou vive, e eles vão atravessar como se o útero estivesse se abrindo e o povo nasce, o novo nascimento vem. Agora eles podem receber a lei, agora eles podem receber o Espírito. Nós podemos receber o Espírito. Lembrando que eles tinham o Espírito Santo, eles só não tinham o Espírito Santo habitando neles. Mas a pessoa do Espírito Santo estava sempre com eles. Os profetas profetizavam por meio do Espírito Santo. Apenas o seu espírito ainda estava morto em delitos e pecados, então não podia habitar. Mas vinha sobre eles, falava com eles, direcionava, guiava, eles profetizavam, havia curas, havia sinais, milagres e maravilhas, havia de tudo, só não havia na plenitude que ainda estava por vir. Olha como nós somos privilegiados. Nós nascemos no depois de tudo isso.
Eles passaram pelas sombras, eles passaram por tudo de perrengue possível por ser a noiva do Cordeiro, por ser a noiva de Yahvé. Para que eles pudessem nos dar Yeshua. E eu acho uma loucura isso, porque a gente olha para Israel e a gente vê tudo que eles fizeram de errado. Mas eles fizeram alguma coisa certa, eles nos deram o Messias. Tem gente que não faz nada de certo na vida, mas faz uma, olha para aquela uma. Nós somos tão rápidos para julgar, né? Aí nós chegamos na era da igreja, a igreja é totalmente judaica, de repente eles começam a falar, não, os gentios também, né? Então vem, abre as portas para os gentios. Aí chega um momento que os gentios falam, não, a gente não quer mais os judeus. Fecha a porta para os judeus, que são os primogênitos da igreja. Só tem que dar ruim, né? Tem que dar ruim na doutrina, na teologia, em tudo. E aí a gente acaba sem as festas, porque não, fecha, porque eles rejeitaram, eles mataram o Senhor. E você fez o quê, meu filho? Somos tão crucificadores de Cristo quanto eles. Mas enfim, vamos lá, vamos avançar.